Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio, mais uma vez aqui com vocês, de volta, né? Vocês tiveram algumas aulas com o professor Hélio, estou aqui de volta para dar continuidade ao estudo de vocês. Galera, na aula de hoje vou falar sobre um assunto muito importante e também muito atual. Falar sobre a preservação e a conservação da biodiversidade. Esse assunto encontra-se lá na unidade 6, da página 166 até a página 173. Bem, e antes de falar sobre a preservação e a conservação da biodiversidade, se faz necessário falar sobre o que era a biodiversidade. Galera, a biodiversidade descreve a riqueza e a variedade de seres vivos. E o nosso país, o Brasil, é o país que apresenta a maior biodiversidade do planeta. Então, no nosso país, essa biodiversidade ela é riquíssima. Existe uma grande variabilidade entre espécies, entre seres de uma mesma espécie e também entre seres de espécies diferentes. Tranquilo? Bem, mas o fato do Brasil, galera, apresentar aí uma elevada biodiversidade, isso implica numa grande responsabilidade. E a responsabilidade é a seguinte: preservar essa biodiversidade que a gente tem. E essa preservação da biodiversidade é importante por diversos motivos. E um desses motivos envolve a sobrevivência futura da espécie humana. É o grande objetivo, é que a gente preserve a biodiversidade que a gente tem hoje, para que a gente possa, para que as pessoas futuras, para que a espécie humana futura possa usufruir e também possa sobreviver, certo? Então esse é o grande objetivo e a grande necessidade para se preservar a biodiversidade. Bem, por que se faz necessário, Cláudio, preservar a biodiversidade? Porque algumas situações do dia a dia acabam ameaçando a biodiversidade. Dentre elas, a poluição. E aqui, quando eu falo em poluição, eu estou falando na poluição do ar, estou falando na poluição do solo, estou falando aí na poluição dos rios, dos mares. Então nós precisamos, todas essas situações são situações que acabam aí ameaçando a biodiversidade. Uma outra, o uso excessivo de recursos naturais. Esses recursos naturais pode ser o solo, pode ser recursos naturais, pode ser recursos, pode ser recursos aí não renováveis, recursos renováveis. E o uso excessivo, descontrolados, irresponsável desses recursos prejudicam a biodiversidade. Na verdade, ameaçam também a biodiversidade. Bem, uma outra coisa que ameaça a biodiversidade é a exploração excessiva de algumas espécies, levando até a extinção de algumas espécies e fazendo com que algumas espécies entrem numa situação de extinção. Tranquilo? Seja por uso financeiro, para vender o couro, vender, por exemplo, algumas partes de algumas espécies, ou pelo consumo humano descontrolado também. Em alguns países, algumas espécies, alguns animais, eles são tidos como exóticos, né? E são consumidos e muitas vezes de forma descontrolada, aí, ameaçando a biodiversidade. Uma outra, a expansão agrícola. Essa expansão agrícola acaba muitas vezes avançando sobre áreas, sobre florestas, tendo que fazer o desmatamento dessas florestas e aí prejudicando a biodiversidade. Também a expansão urbana e também a expansão industrial. E aí, a grande questão da expansão industrial, galera, é que causa a emissão de gases poluentes e também acaba jogando para o ambiente resíduos que a indústria não faz uso, e esses resíduos acabam aí agredindo o solo e agredindo o mar. Tranquilo? Bem,
E proteger a biodiversidade é fundamental para a manutenção da vida humana. E isso pode ser feito de duas formas. Uma delas, preservando. E a segunda, conservando. Epa, Cláudio, não são coisas iguais, não? Não, galera, aqui são coisas diferentes, certo? Quando eu falo em preservar, isso está relacionado com a proteção integral de um recurso natural ou de um ecossistema. E aí está relacionado com o não uso, certo? A não exploração desse recurso natural ou desse ecossistema. Conservar. Esse conservar está relacionado com o uso consciente desses recursos naturais, desse ecossistema, mas de forma planejada e sustentável. Tranquilo? Sendo assim, no Brasil, no ano 2000, foi aprovada uma lei criando unidades, áreas conhecidas como unidades de conservação, os seis. E essas unidades de conservação são espaços territoriais, onde esses espaços incluem águas costeiras que devem ser protegidas por apresentarem características naturais especiais. Então, essas unidades foram criadas com o objetivo aí de proteger a biodiversidade, de preservar a biodiversidade. Lembre que essas unidades foram criadas por questão de lei. Então, o tamanho, os limites dessas áreas, a localização dessas áreas foram definidas aí por lei. Bem, e essas unidades de conservação, elas são classificadas em dois grupos. Um grupo chamado de unidades de proteção integral e um segundo grupo chamado de unidades de uso sustentável. A gente vai ver aqui sobre cada um desses grupos e também saber o que é cada um desses grupos. Olha, um deles, as unidades de proteção integral. Essas unidades de proteção integral, galera, são áreas de grande beleza natural. E nesses locais é permitido o desenvolvimento somente de atividades recreativas, educativas e pesquisas científicas. O que isso significa? Que nessas unidades, nas unidades de proteção integral, não é permitido o uso do recurso natural, o uso desse ecossistema não é permitido, ok? É só permitido aí o desenvolvimento de atividades recreativas, de atividades educativas e também de pesquisas científicas. Um outro grupo, para continuar, essas unidades de proteção, como eu falei, são áreas de preservação da natureza. E aí, só para citar, duas unidades de proteção integral, tem o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que localiza-se lá em Pernambuco, e uma outra área aí é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que localiza-se lá na Bahia. Olha, essas duas áreas, essas duas unidades de proteção integral estão aqui sobre o nosso Nordeste, localizam-se aqui no nosso Nordeste. Uma outra UC, galera, uma outra unidade de conservação, um outro grupo de unidades de conservação, são as unidades de uso sustentável. E aqui nessas áreas, como o próprio nome sugere, são áreas que buscam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nessas áreas é permitida a instalação de moradias, mas desde que não apresentem formas de agressão ao meio ambiente. Então, aqui, contrário das unidades de proteção integral, onde não é permitido o uso do recurso natural, nas unidades de uso sustentável é permitido o uso do recurso natural, desde que seja de forma sustentável, planejada e sustentável. Então, permite também a instalação de moradias, mas que essas moradias não representem nenhuma forma de agressão ao meio ambiente. Bem, e aqui para citar duas unidades aí de uso sustentável, e como eu falei, essas unidades são áreas de conservação da natureza, e essas unidades aí é permitido o uso do recurso natural, desde que isso aconteça de forma sustentável. Para citar, a Floresta Nacional dos Carajás, que localiza-se lá no estado do Pará,
E uma outra aí, unidade de uso sustentável, é a Floresta Nacional de Três Barras, que localiza-se lá em Santa Catarina. Lembrando que aqui é permitido o uso do recurso natural, mas esse uso precisa ser sustentável, ok? Bem, galera, deixo para vocês uma atividade lá que localiza-se na página 174 até a página 175. Bem, que vocês possam anotar a dúvida de vocês para quando a gente se encontrar no plantão de dúvidas, para que eu possa ajudar vocês a solucionar, a retirar a dúvida de vocês da melhor forma. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu, galera!